Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre encontros transformadores, encontros que nós encontramos na palavra de Deus, que falam de pessoas que foram transformadas por terem um encontro com Deus. Nós sabemos que João escreveu no seu primeiro capítulo, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus. No entanto, ele diz que o Filho, que tem comunhão plena com o Pai, o revelou a nós. Ou seja, Deus se revela ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. No entanto, sabemos que João está se referindo, quando ele diz que ninguém jamais viu a Deus, sobre a presença espiritual de Deus. Jesus, enquanto estava aqui, estava num corpo terreno, mas João se referia ao Deus se manifestando de forma espiritual. Observemos que lá em Êxodo capítulo 33, versículo 20, o próprio Deus disse a Moisés que ninguém poderia vê-lo e ainda viver. Mas observemos que Deus permitiu a algumas pessoas a terem uma experiência de encontro com Deus, ainda que não viram propriamente a sua face, mas viram a manifestação da sua glória, por exemplo, e tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus. Nós vamos falar sobre dois personagens aqui, um no Antigo Testamento e um no Novo. Observemos primeiramente o exemplo de Isaías. No capítulo 6, ele diz o seguinte: Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram um rei. Ele teve uma visão ali das coisas espirituais e pôde contemplar a glória de Deus naquele momento. E ele foi ali iluminado pelo Senhor e reconheceu as suas fraquezas. Observe que ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros. No entanto, ele diz que do trono de Deus veio um anjo com uma tenaz, tocou nos seus lábios, e então o anjo disse: agora você foi purificado, você foi perdoado. Observe que ele recebeu da parte de Deus o perdão e a transformação da sua vida. Isso também gerou na vida dele uma disposição de servir ao Senhor. Observemos que logo então Deus pergunta: a quem enviarei? E então Isaías logo diz: Senhor, envia-me a mim. Observe que um homem de lábios impuros, ou seja, que falava coisas que desagradavam a Deus e que talvez até em algum momento desonrasse a Deus, foi transformado ali naquele momento, a partir daquele encontro que ele teve, ou com a oportunidade que ele teve de ser alcançado pela presença gloriosa de Deus. Ele foi transformado em um profeta, alguém que a partir daquele momento já não seria mais uma pessoa de lábios impuros, mas alguém que usaria os seus lábios para a glória de Deus, para anunciar a vontade de Deus, seria ali a voz de Deus para o seu povo. A transformação tamanha que existiu na vida desse homem foi a mesma que aconteceu na vida de Saulo. Observemos que Saulo era um perseguidor da igreja, um homem que participava ali da perseguição, atuante, de forma bem presente mesmo. A Bíblia diz que ele estava ali presente no dia em que Estevão foi morto, ele pactuou com aquele acontecimento. No entanto, a Bíblia diz que Paulo, ou Saulo até, na narrativa é Saulo, chamado de Saulo ainda, a Bíblia diz que ele estava ali com cartas para prender pessoas que confessavam a fé em Cristo, estava a caminho de Damasco, e a Bíblia diz então que ele viu uma luz muito forte nesse caminho. E então a Bíblia diz que ele ficou cego por alguns dias, e logo que ele teve esse impacto dessa presença gloriosa, ele então caiu ao chão e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: Quem és tu, Senhor? E então Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Sim, era Jesus que estava ali, mas ali estava a presença de Deus glorificado, era Cristo que estava ali. Cristo ali em espírito. A glória de Deus, a glória que estava, que pertencia a Deus Espírito, ao Deus Pai, estava ali também com Jesus. Era a mesma glória que nós vemos que manifestou também lá em Daniel capítulo 10, que Daniel também foi impactado e a Bíblia diz que ele sequer conseguia ficar de pé diante daquela presença gloriosa. Observemos que então, diante dessa presença tão gloriosa, que Paulo também não conseguiu ficar de pé, chegou a cair, a Bíblia diz que então o Senhor transformou a vida daquele homem. Como eu disse, aquele homem anteriormente perseguidor da igreja, agora então, após esse encontro com Jesus, após esse encontro, essa revelação da parte de Deus a esse homem de uma maneira tão especial,
o transformou no maior apóstolo que já existiu. O homem que agora, depois de ser um perseguidor, passaria a ser perseguido. Um homem que daria a sua vida por amor ao Evangelho, por amor à mensagem de Jesus. Esses homens passaram por um encontro com Jesus, tiveram ali a oportunidade de ser alcançados pela presença gloriosa de Jesus, de Deus, como no caso de Isaías, e esses homens tiveram suas vidas transformadas. Observemos que sempre que acontece isso, quando Deus se permite ser encontrado por alguém, ou ele encontra alguém, assim como foi com Isaías, assim como foi com Saulo, ele vem com um propósito de produzir transformação. É impossível realmente ver a Deus e sobreviver. Esses homens foram transformados em novas pessoas. Um homem de impuros lábios num profeta, um perseguidor em um perseguido. O antigo homem deixou de existir, e agora o novo homem nasceu, com novos propósitos, novas perspectivas, e agora homens que temiam a Deus e obedeciam ao Senhor e realmente seguiam seus mandamentos. Quando a glória de Deus se manifesta, assim também como aconteceu na consagração do templo, quando Salomão terminou a construção e ele fez ali uma cerimônia de consagração ao templo, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou também naquele lugar. E a Bíblia diz que nesse tempo houve duas manifestações. Na primeira, aliás, em uma delas, a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé para poder ministrar. Na outra oportunidade, diz que eles não podiam sequer entrar no templo, porque onde a glória de Deus se manifesta, ela é soberana. Onde o Deus se manifesta, esse Deus que é Espírito, conforme aprendemos também lá em 2 Coríntios capítulo 3, esse Deus se manifesta, ele se manifesta de forma soberana, e ele se manifesta para cumprir seu propósito, que é transformar a vida das pessoas. E o Senhor deseja ser encontrado por nós ou nos encontrar a caminho de Damasco. Ele deseja se revelar a nós para nos transformar a cada dia e também nos fazer novas pessoas. Que o nosso velho homem morra e que nasça uma nova criatura, um novo homem que entenda os propósitos de Deus para a sua existência e submeta a esses propósitos e entenda que o seu passado já não mais o domina, já não cabe mais em nossas vidas ser um homem de lábios impuros, e sim agora sermos profetas, boca de Deus nessa terra. Não cabe mais a nós perseguirmos e sermos inimigos de Deus, mas sim sermos perseguidos e por amor ao Evangelho, pagar o preço para divulgar a mensagem de Jesus e anunciar o reino de Deus. Assim foi com aqueles homens, assim é o propósito de Deus ao se revelar aos homens também nos nossos dias. Deus deseja se revelar a mim, Deus deseja se revelar a você a cada dia mais e mais. E assim possamos crescer rumo à vontade de Deus. Eu gostaria de orar por nós nesse momento. Amém? Deus Todo-Poderoso, reconhecemos aqui, Senhor, a sua grandeza, tua majestade e tua soberania. Também os seus propósitos. Sabemos que o Senhor só se revela a alguém para cumprir os seus propósitos. E assim como Jó disse, eu bem sei que os seus planos não podem ser impedidos. Pai, assim seja nas nossas vidas, que ao nos encontrarmos com o Senhor, quando o Senhor se revelar a nós, nos der a oportunidade de termos um encontro e contemplarmos a sua glória sobre nossas vidas, sabemos que talvez, assim como foi dito a Moisés, nós fisicamente não podemos contemplar a sua glória, mas espiritualmente o Senhor se revela a nós e revela a sua glória aos seus filhos, a quem o Senhor ama, e com o propósito de produzir transformações em nossas vidas, assim como foi na vida de Isaías, assim como foi na vida de Saulo, e que assim seja na vida de cada um que ouve essa mensagem, a quem o Senhor deseja se revelar através da sua palavra, a quem o Senhor deseja mostrar a sua glória, como eu disse, soberana e transformadora, que o Senhor alcance, ó Pai, nossas vidas e nos transforme a cada dia, segundo o seu querer e a sua vontade, nos transformando, ó Pai, a cada dia a cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, que possamos ser transformados, ó Pai, a cada manifestação, assim como nós encontramos na palavra, que sejamos transformados de glória em glória, e assim possamos glorificar o Teu santo nome e alcançarmos os planos e os propósitos do Senhor para as nossas vidas, e assim o nome do Senhor seja exaltado. Amém?
Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, porque certamente o Senhor deseja se revelar a mais pessoas por intermédio da sua palavra, do teu Santo Espírito, revelando a sua glória transformadora e soberana às pessoas, e que assim seja a cada vez mais e mais, e que nós possamos crescer e que essa transformação seja contínua em nossas vidas até que o Senhor venha nos buscar e nós possamos ser encontrados nele. Amém? Deus abençoe. Se você puder, deixe seu joia, deixe um comentário. Se você puder se inscrever também no canal, se inscreva, e assim você estará ajudando o canal a crescer e fazer com que as mensagens possam alcançar outras pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus.